Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 7, mais uma vez. Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 14, nós vamos fazer a leitura que diz assim: Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Nós chegamos finalmente ao fim do capítulo 7 de Romanos. Tivemos aí uma longa trajetória até terminar essa metade da carta de Paulo aos Romanos. E mais uma vez, para a gente poder lembrar acerca daquilo que Paulo ele quer nos ensinar, aquilo que Deus quer falar ao nosso coração por meio dessa carta, por meio desse livro. Nós temos aí o ensino em relação ao quê? A nossa salvação. O ensino em relação à nossa vida com Deus. Então nós aprendemos ali no começo, entendemos que a mensagem, o tema principal da carta de Paulo é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós temos os primeiros capítulos que falam sobre a nossa queda, fala sobre o homem pecando, e assim sendo separado da presença de Deus, tendo sido destinado à sua ira, à perdição eterna, até a primeira metade do capítulo 3, dizendo que não há um somente que busque a Deus, não há homem justo nessa terra, nesta vida. E aí a segunda metade do capítulo 3, Paulo vai dizer que Deus manifestou uma justiça que não vem da lei. Deus ele nos trouxe salvação por meio de Jesus Cristo. E aí Paulo vai trazer todo esse ensinamento acerca daquilo que nós somos libertos, que nós somos salvos, nós somos justificados pela fé. Não são por obras, mas é por aquilo que nós cremos, que é em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E aí Paulo vai trabalhar a questão da lei de Deus, porque nós, quando falamos de salvação, a gente esquece que Deus estabeleceu os 10 mandamentos como a lei moral para que o povo pudesse obedecer à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim como Paulo cita que a lei é boa, é santa e é justa, nós esquecemos desse preceito. E ao mesmo tempo, num contraste assim interessante, Paulo vai dizer que a lei, ela nos mata, a lei suscita a ira de Deus, a lei cala a boca do homem, porque a lei ela não veio com a intenção de nos trazer salvação. A lei não veio para que a gente pudesse ter o nosso elo
religado com Deus. Mas a lei, ela veio para que a gente pudesse obedecer à vontade de Deus. E aí existe todo aquele questionamento que foi levantado na última mensagem. A gente parte do tema de justificação dos primeiros 4, 5 capítulos de Romanos, e chegando no capítulo 6 até o capítulo 8, Paulo vai falar sobre a nossa vida de santidade, porque uma coisa é a gente ser justificado, nós somos salvos ali, só que a salvação não está completa ainda. A salvação, ela é um processo, e ela se inicia na nossa justificação, que é o perdão dos nossos pecados, é a nova vida que nós temos em Cristo. E acontece que essa nova vida nós precisamos regar. É como cuidar de um jardim. Você lança a semente de algo que você quer plantar, e você precisa fazer o quê? Você precisa regar, você precisa deixar no sol, ela precisa de luz, para que ela possa florescer, para que ela possa dar os seus frutos. E o processo de santificação é a mesma coisa, é o nosso processo diário com Deus. Não é fim de semana, não é culto na igreja, mas é o nosso coração, é a nossa vida, é o nosso processo de santificação. E mesmo santificados, mesmo buscando a santificação, ainda não estamos completos. Mas a nossa salvação termina lá no futuro, que é um processo que nós chamamos de glorificação, onde nós deixaremos este corpo mortal e receberemos um corpo imortal para vivermos a eternidade com Deus. Esse é o ponto. Então estamos no ápice da carta de Paulo aos Romanos, que ele está terminando a questão da lei para a nossa vida de santidade, para ele chegar no capítulo 8, que é a nossa vida no Espírito. Mas é interessante que Paulo, ele cita todas essas questões que a lei envolve, como ela se envolve na nossa vida e os efeitos que ela traz a todos nós. E aí, terminando essa questão, capítulo 6, que fala que nós somos mortos para os nossos pecados, nós somos mortos para não sermos mais escravos do pecado. Nós temos vida em Cristo e nele nós somos assemelhados à sua ressurreição para termos vida. E somos livres do pecado. E aí entra no capítulo 7, Paulo vai falar sobre a lei, ele faz a comparação sobre o casamento, de que nós temos obrigação para com a lei enquanto estivermos vivos. O problema não é a lei, o problema somos nós, porque nós não conseguimos cumprir a lei, nós não conseguimos obedecer a Deus. Consequência, nossa morte. Consequência, nossa separação da sua presença. Consequência, uma vida desprovida de sentido e de significado. Então o que Paulo ilustra é que nós morremos, né? Ele foge da analogia do casamento, onde o marido deveria morrer para que a mulher pudesse se casar com outro, que no caso a mulher somos nós. Mas ele diz que nós morremos para a lei, nós morremos em Cristo, nós morremos para o pecado e para a lei. E nós somos livres para casar com outro marido, que é Jesus. E nós podemos ser livres, né, da questão da lei estar dominando sobre as nossas vidas. Enfim, chegamos nos versículos 7 até o versículo 13, que fala sobre a questão dos efeitos da lei, as consequências da lei, o propósito da lei para as nossas vidas, que nós falamos no último domingo, que a lei, ela nos traz o conhecimento, né, do pecado. A lei suscita o pecado, a lei dá vida ao pecado, porque Paulo está dizendo, eu não saberia que cobiçar é pecado se na lei não tivesse escrito, não cobiçarás. Mas eu não cobiçava, mas a partir do momento que está proibindo o quê? A cobiça, Paulo está dizendo que ali foi despertado todo o desejo cobiçoso no meu coração. Exemplo prático disso é de uma criança, não mexa nessas flores. A criança vai querer mexer e ela vai mexer, porque a nossa natureza, ela não se submete a nenhuma lei. A nossa natureza, ela é rebelde. Qualquer ordem que você dá para alguém, nós dificilmente vamos nos inclinar para essa ordem, para essa lei.
E existem algumas complicações na interpretação desse texto, que se a gente olhar de uma forma errada, a passagem que nós lemos hoje, versículos 14 ao 25, nós vamos interpretar também de uma forma errada. Por isso que nós precisamos tomar cuidado quando nós estudamos as Escrituras. Mas enfim, chegamos no fim do capítulo 7. O que Deus quer falar ao nosso coração através dessa passagem? Nós temos alguns pontos interessantes. Paulo, quando ele termina de citar os propósitos da lei da nossa vida, ele começa aqui a falar sobre as limitações da lei. Ele vai trazer as incapacidades da lei para a nossa vida. Uma vez que nós somos salvos em Cristo, uma vez que nós temos uma nova vida nele, por que a lei, ela perde tal efeito para todos nós? Isso aqui nós vamos entender. Nós entendemos que a lei, ela é para ser cumprida, a lei não foi abolida, ela não foi cancelada pela morte de Jesus na cruz, mas Jesus veio para que a lei fosse cumprida. Então, o ponto interessante é que Paulo, ele continua narrando essa experiência na primeira pessoa. Mais uma vez, Paulo está dizendo eu. E dos versículos 7 até o versículo 13, Paulo está falando isso no passado, no pretérito. Ele está fazendo as citações. Eu não saberia o que era pecado se não fosse por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se na lei não dissesse não cobiçarás. Aí ele está dizendo que a lei produziu em mim, produziu é passado. Está dizendo que a lei me matou, antes eu vivia. O mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Então Paulo está narrando essas experiências no passado, o que é curioso. Mas a partir do versículo 14 que nós lemos hoje, ele está dizendo no presente. Ele está dizendo, eu contudo não sou espiritual, pois eu fui vendido como escravo. Eu não entendo o que eu faço, e eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Então Paulo está falando tudo no contexto de agora, e nós vamos entender o porquê. O que Paulo está querendo expressar através dessa linguagem, dessa dialética, dessa forma de comunicar? Isso é muito interessante, gente, porque talvez a gente vai pensar assim, não, Paulo não está falando dele. E mais uma vez eu vou repetir o que eu falei da outra vez. O capítulo 7 de Romanos não tem o consenso em questão à interpretação. Nós não sabemos exatamente o que Paulo está querendo dizer, fazer a referência do eu. Nós temos algumas nuances. E a questão é que por parte nós temos a experiência pessoal de Paulo, mas por parte nós temos a representatividade do povo judeu, e especificamente dos versículos 14 até o 25, Paulo está dizendo sobre os cristãos que querem viver debaixo da lei. Está dizendo do cristão legalista. Está dizendo quando nós confiamos o nosso processo de santificação, o nosso processo de vida com Cristo, baseados na lei. E esse é o grande problema. E nós vamos entender o primeiro ponto. Quais são as limitações, as incapacidades da lei? E a primeira que eu gostaria de destacar é que a lei não pode nos transformar. A lei não muda a vida do ser humano. Versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. E eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo do pecado. A lei é espiritual, mas eu não sou, pois eu fui vendido como escravo do pecado. Esse é um ponto interessante, porque a gente vai perceber que Paulo, ele vai citar alguns contrastes em relação ao capítulo 6. Porque o capítulo 6, Paulo está dizendo que eu sou liberto, que eu tenho uma nova vida, que eu não sou mais escravo. E aqui Paulo no capítulo 7 está voltando a dizer, eu fui vendido como escravo. Quem me livrará dessa morte? O que me tirará desse domínio? Existe aí esses contrapontos que tornam um pouco confuso a nossa leitura, o nosso estudo. Mas vamos lá. A primeira coisa é que a lei,
ela não vem como um propósito de nos transformar, porque ela não pode. A lei não tem esse propósito. É uma incapacidade, é uma limitação da lei para a nossa vida. O caráter da lei é citado por Paulo como santo, justo e bom. E também a lei é espiritual. A lei não é física. Por mais que a lei ela tenha alguns atributos, alguns mandamentos externos, ela possui também os mandamentos externos. Mas a questão é que essa lei não é como uma lei de trânsito. Essa lei, ela foi marcada no nosso coração. E é por isso que nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Então, a lei, ela vem de Deus, que é santo e é perfeito. E a lei é a vontade de Deus para com o seu povo. A lei nos ajuda a enxergar a nossa necessidade de um Salvador. Mas a lei não muda. Quando nós ensinamos as pessoas a pregar o Evangelho, quando nós ensinamos as 4 leis espirituais, ou quando nós ensinamos o plano da salvação, o que é importante destacar? A lei de Deus. Por que é importante destacar a lei de Deus? Porque precisamos reconhecer que somos pecadores. O que adianta você falar para a pessoa: Jesus te ama, Deus te ama, porque Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna? O que adianta você citar um versículo da graça, se a pessoa não sabe que ela é pecadora? E como que a pessoa sabe que ela é pecadora? Por intermédio da lei. Mas se a pessoa conhece somente a lei não muda nada, a lei não transforma nada, a lei somente nos traz consciência, porque nós entendemos que não somos capazes de cumprir, de obedecer a lei, e é por isso que a lei desperta na nossa consciência a necessidade de um Salvador. E é por isso que um dia nós oramos: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu reconheço que sou pecador, eu abro a porta do meu coração, Te recebo como meu Senhor e meu Salvador, e eu convido o Senhor para dirigir a minha vida, faça dela o que o Senhor quiser. Obrigado porque o Senhor morreu pelos meus pecados, obrigado porque o Senhor me perdoou, obrigado porque eu tenho uma nova vida, escreve o meu nome no livro da vida, me ajuda a caminhar contigo, me ajuda a cumprir os teus mandamentos, em nome de Jesus, amém. E fazemos a oração de entrega. Por quê? Porque reconhecemos a necessidade de um Salvador. A nossa natureza, ela é carnal, a nossa natureza não é espiritual. Na criação foi tudo belo, foi tudo perfeito. Na criação nós éramos espirituais, nós éramos santos, tínhamos a questão da natureza humana, não tinha pecado, e nós fomos provados. A partir do momento em que foi instituída a lei no Éden, nós escolhemos pecar, nós escolhemos nos inclinar para aquilo que não agrada a Deus. E mesmo hoje, conhecendo a Cristo, a nossa natureza reage contra a lei. Nós, mesmo conhecendo a lei de Deus, mesmo sabendo, mesmo tendo sido salvos, eu pergunto para você: você parou de pecar? Você parou de pensar coisas erradas? Você parou de falar demais, coisa que você não deve? Você parou de mentir? Você parou de fazer fofoca? Sabe, gente, são coisas que a gente precisa pensar. A lei não nos transforma, a lei não muda, não renova a nossa velha natureza, mas ela revela como a nossa natureza é pecaminosa. O cristão que tenta viver sob a lei, ele não elimina a sua velha natureza, mas ele a desperta. Porque quando nós queremos somente estar debaixo da lei, Paulo está dizendo que a lei suscita a ira. Paulo está dizendo que a lei suscita o pecado. Então, se você quer estar debaixo da lei, você vai pecar. Quanto mais distantes de Deus nós estamos, por causa das nossas práticas legalistas, mais a gente é cego. É como a luz, porque Deus é luz. Se a gente apagar as luzes,
você não vai enxergar direito aqui esse ambiente. Talvez durante o dia, como tem sol, você ainda enxergue, mas hipoteticamente falando, não tem sol, não tem luz, não tem nada, você não enxerga. E quanto mais você se distancia da luz, você não vai ver nada, vai ficar cego. Da mesma forma, quanto mais a gente se distancia de Deus, nós não enxergamos nossos pecados, nós não enxergamos quem nós somos. É aquela pessoa que falou: estou bem, eu estou muito bem, eu não estou indo na igreja, mas eu estou bem, eu não estou em comunhão, mas eu estou bem, eu não estou fazendo nada, mas eu estou bem, eu não oro tem 30 dias, mas eu estou bem, eu não estou lendo minha Bíblia, não pego na minha Bíblia, mas eu estou bem. Quem somos nós para julgar o coração do homem? Mas normalmente, aquele que está perto de Deus, aquele que está em comunhão com Deus, ele dispensa elogios. Por quê? Porque a luz nos faz enxergar o quão pecadores nós somos. Deus, eu sou miserável. Dentre os pecadores eu sou o pior. Deus, eu não mereço estar na tua presença. E mais uma vez, nós ainda estamos sob o domínio da nossa velha natureza. Não é o domínio do pecado. Não confunda as coisas. A velha natureza ainda está em nós. E a nossa velha natureza é inclinada ao pecado. Porém, nós não estamos sob o domínio do pecado em Cristo. São coisas diferentes. Então, quando que isso vai se completar? Quando Jesus voltar. Quando nós formos elevados aos céus e sermos manifestados em glória com Ele. Aí a nossa velha natureza vai morrer, o nosso corpo mortal vai morrer e nós receberemos um corpo imortal da nova criação para viver na eternidade com Cristo. Então, a salvação são esses três processos: justificação, santificação e glorificação. Somente na glorificação a salvação estará completa. Mas o nosso dever hoje é buscar uma vida de santidade, que é o que nós estamos vendo. O segundo ponto é que a lei não nos capacita a fazer o bem. Primeira coisa, a lei não nos transforma. A lei não nos dá uma nova vida. A lei é somente para obedecer. Só que a lei não muda o coração do homem. A lei suscita o pecado e suscita a ira de Deus. E a segunda coisa hoje é que a lei não nos capacita para fazermos o bem. Vamos ler do versículo 15, a partir do versículo 15 até o 20. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então nós vemos que Paulo, ele cita essa questão do pecado ainda estar em nós. Nós não fomos ainda totalmente, nós ainda estamos acometidos pelo pecado, nós ainda vamos pecar por causa da nossa natureza humana. Não estamos livres da nossa velha natureza, mas isso não exclui o fato de que o Espírito Santo habita em nós. Quando Cristo vem fazer morada do nosso coração, quando aceitamos a Cristo, já vem também a presença do Espírito Santo em nós. E nós veremos isso com mais detalhe no capítulo 8, onde nós vencemos o pecado pelo Espírito Santo, o que está fora do alcance da lei. Então não é a lei que vai nos ajudar a gente fazer o bem. Então, Paulo continua falando na primeira pessoa, mais uma vez, trazendo esse retrato, da sua experiência pessoal.
citando um problema interior. Nós percebemos que existe um conflito, que aquele bem que eu devo fazer eu não faço. Eu não faço aquilo que eu quero, mas eu faço aquilo que eu odeio, aquilo que eu sei que é errado, aquilo que é pecado. Isso não significa que o cristão, ele tenha mais de uma personalidade. Isso é totalmente descartado. Isso não significa que duas coisas estão agindo na nossa vida ao mesmo tempo. Precisamos entender que a salvação nos traz integridade. Essa passagem, ela nos indica que a nossa mente, as nossas escolhas e o nosso corpo, nossa mente, nossas escolhas e o nosso corpo, elas são controladas, são influenciadas pela velha natureza ou pela nova natureza. A velha natureza é a nossa carne e a nova natureza é o Espírito. Não existe a possibilidade de sermos dominados pelos dois ao mesmo tempo. Em algum momento da nossa vida, nós estaremos no Espírito. Aí vai passar 2 horas, você saiu da presença, você conviveu com as pessoas, aí você se irou, você se irritou, aí você passou estresse, aí você pecou, aí você está na carne. Por quê? Porque somos influenciados pelas duas coisas, pelas duas naturezas. Sabe aqueles desenhos de antigamente, que tinha o diabinho aqui, tinha o anjinho aqui? Aí o diabo falando, vai lá, faz. E o anjinho falando, não, não faz. E o diabo, vai lá, faz. Não faz, vai, não vai, não vai, fala, não fala. Esse é o conflito que nós temos. Falo ou não falo? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Qual natureza vai vencer? É aquela que você mais alimenta. No acampamento ali nas perguntas e respostas, perguntaram para mim se era necessário ler a Bíblia e orar todos os dias. Tipo assim, 3 vezes por dia, ou sei lá. Eu falei, gente, vai depender da sua necessidade. Se você não tem necessidade, não precisa orar. Se você já conhece tudo, já sabe tudo, para que você vai ler a Bíblia? Agora, eu conheço um pouquinho assim, ó. Eu sei pouca coisa. Então, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso fazer meus devocionais. Eu tenho muitos problemas, eu tenho muitos desafios, eu tenho muitos dilemas. Eu tenho muitos conflitos internos. Então, eu preciso orar. Durante o dia, eu tenho muitas questões para se resolver. Então, eu preciso orar. Agora, se você não tem questões, se você não tem problemas, se você não tem escolhas a fazer, quando nós passamos por essas situações, nós precisamos nos fortalecer, gente. Aquilo que você mais alimenta é o que vai dominar a sua vida. Se você gosta de passar muito tempo nesse camarada aqui, ó, isso aqui não vai te trazer nada. Vai te trazer dopamina, né? Seu cérebro vai produzir dopamina, você vai se sentir satisfeito, porque a dopamina é o hormônio da felicidade, da felicidade instantânea. Você vê, você clica aqui, você roda a timeline, aí você já se sente com prazer. Por quê? É o prazer instantâneo. Existem outras formas de se produzir dopamina no corpo, só que o problema é que isso aqui é tão viciante como usar crack. Então não é saudável. O tanto de tempo que você passa nas redes sociais, você consegue passar de joelhos orando? Meditando na palavra? Essa questão nos remete a 2 problemas. Não conseguir fazer o bem que se deseja, e também fazer o mal que não se deseja. Quanto você peca mais? Fazendo o que não deveria fazer ou deixando de fazer o que você deveria fazer? Aí pegou pesado, hein? Mas é para a gente pensar, gente. A palavra de Deus nos coloca na parede. Não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito.
John Wesley, na sua teologia, ele fala da perfeição cristã. E nós somos questionados por causa disso, mas Wesley não está dizendo que nós deixamos de pecar, mas está dizendo que essa vida de inteira santificação, essa vida de santidade, ela é possível. O problema, sabe qual é? É que nós não cremos que podemos buscar a santificação de uma forma intensa. A mesma fé que você tem que Jesus pode te salvar, é a mesma fé que você precisa, que Ele pode te santificar. Gente, eu venci muitas coisas. Eu venci tantas coisas que eu não acredito. Eu mudei tantas coisas, a minha vida mudou em tantos aspectos, que eu não me reconheço hoje. Eu sou uma nova pessoa, eu sou uma outra pessoa. Por quê? Porque eu criei que Jesus podia mudar a minha vida. Nós crentes, a gente não crê que Jesus pode transformar. Não, é minha personalidade, é a posição dos astros lá no céu de quando eu nasci, que fala que eu sou assim. Não é, gente. Jesus é maior que os astros. Gênesis 1 fala que Ele criou todas as coisas. Não é o João Bidu que vai falar o que você é, não é a astrologia que vai falar quem você é Cristo, a nossa identidade. Só Cristo. Paulo está dizendo que nós não conseguimos nos controlar e a gente continuar pecando deliberadamente. Não, ele não está dizendo isso, porque se a gente pensar, Paulo está retratando uma vida de derrota. E a questão é que essa derrota, ela prepara o ápice para o capítulo 8 de Romanos. Mas não é bem isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é que nós não somos capazes de obedecer à lei de Deus. Mesmo que a gente conseguisse obedecer, sabe qual seria o problema? É que o pecado ainda estaria em nós. Porque em algum momento a gente falharia. Mesmo que a gente consiga completar 5 dos mandamentos, 6 dos mandamentos, 7 dos mandamentos, vai chegar no 8º, no 9º, e a gente vai cair. Por quê? É porque a lei é o problema? Não, o problema é porque a lei foi dada a pecadores como eu e como você. Mesmo tentando obedecer, gente, por nós mesmos, todos nós seremos manchados pelo pecado. Isso é inevitável. Então, o grande dilema continua sendo: como eu vou fazer para deixar o mal? Como eu vou fazer para fazer, como eu vou fazer para fazer algo de bom? O que eu preciso para fazer algo de bom? Já que a lei não me capacita a fazer nada que seja bom. Os legalistas, eles dizem: obedeça a lei e terás uma vida boa. O problema é que a lei revela e suscita o pecado em nossas vidas, se mostrando quão maligno ele é. Então o problema não está na lei, o problema está no fato de que nós pecamos, nós somos desobedientes e o nosso coração não se inclina a fazer o bem. Não se inclina a fazer o bem. Vocês lembram no Velho Testamento? Acho que era Isaías 25, não lembro a passagem lá, mas Jesus cita em Mateus 23, se não me engano, Jesus cita: este povo me louva, me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, está longe de mim. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Não é a lei, gente, porque talvez a gente esteja obedecendo a lei, mas e o coração? Em muitos momentos da minha vida, eu estava aqui em cima, porque eu devia estar. Em muitos momentos da minha vida, eu estava cuidando de pessoas, simplesmente porque eu deveria estar. Não gostaria que fosse assim, mas infelizmente é uma realidade. A gente faz a obra, às vezes, por obrigação. Às vezes a gente vai ler a Bíblia por obrigação, mas o nosso coração está longe. Então é melhor não fazer. Não é isso, gente. Mas sempre, em primeiro lugar, acima de tudo que deves guarda o teu coração, pois dele fluirá as fontes da vida.
Então precisamos olhar para o nosso coração. E a última coisa que eu gostaria de destacar hoje está dos versículos 21 ao 25. A terceira incapacidade da lei, limitação da lei, é que a lei não nos liberta. A lei não vem com o propósito de nos libertar, nem do pecado, nem da morte e nem de nós mesmos. Vamos fazer a leitura rapidamente aqui? Eu não quis ler novamente tudo detalhado, porque vai tomar muito tempo, mas você pode fazer toda a leitura de novo em casa e meditar nesses pontos. Mas versículo 1 está dizendo: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Quando Paulo está dizendo mente, ele está fazendo referência ao nosso interior, não é essa mente aqui, tá? A palavra que está no grego aqui fala do nosso eu interior. Mas a nossa velha natureza ainda não morreu. A nossa velha natureza ainda persiste em nós. E às vezes, nós parecemos prisioneiros dela. Você pode pensar: eu vou me livrar dos meus pecados antigos. Eu, a partir de agora, não vou fazer mais nada disso. Gente, é difícil. Tem que parar para pensar. Eu descobri a pornografia com 8 anos de idade. Eu conheci a Cristo com 15. Então, assim, pensando na minha vida toda, 15 anos, eu vivi metade da minha vida consumindo pornografia. Mas se for pensar pela consciência de um ser humano, acho que 7, 8 anos é quando começa a despertar a consciência das coisas. Então, desde que eu me entendo como gente, eu vivi toda a minha vida consumindo pornografia. Eu estava preso nisso. Eu era escravo disso. Eu estava morto nisso. Parecia um zumbi. Não foi quando eu conheci a Cristo que eu fui liberto disso, que eu venci isso, daqui uma semana já acabou tudo. Não. Gente, era um mal na minha vida. E não foi 1 mês, 2 meses de luta, foram anos de luta para conseguir vencer. E às vezes, parece que o meu passado me persegue. Ele não me domina, mas as tentações sempre vêm. As tentações, elas nunca deixarão de vir nas nossas vidas. E a nossa velha natureza, parece que às vezes ela fala alto. Como você era no passado? Pense em como você era no passado. Ou o seu eu do passado ainda persiste nos dias de hoje? É para a gente pensar. De que maneira eu tenho vivido? Como eu tenho me comportado? E qual que é o resultado da gente querer pensar: não, eu simplesmente vou parar de fazer? Nós gastamos toda a nossa energia para não fazer. Para não fazer. E pelo primeiro momento, no começo, nós seremos bem-sucedidos. Porque vamos gastar toda a nossa energia. O problema é que o nosso braço um dia cansa. Se a gente faz por nós mesmos, não, porque eu vou vencer, eu vou fazer, eu vou mudar. Gente, não espere que você vai vencer todas as suas lutas. Em algum momento você vai cair. Ou não cair, tropeçar talvez, ficar em dúvida. Mas a questão é que quando a gente cai, gente, nós não permanecemos prostrados diante do pecado. Mas eu e você somos convidados aqui a nos levantar. Vai, não peques mais. Essa é a questão. Quando nós tentamos vencer a nossa velha natureza pela lei, nós não vamos conseguir, gente. Nós estamos presos nesse cativeiro, digamos assim, porque a lei não nos liberta.
Mas a lei traz força para o pecado, como nós vimos nos versículos 10 e 11 do 9 e 10 do capítulo 7. A lei traz força para o pecado, a lei traz vida para o pecado. Nós vimos que, em vez da lei ser uma fonte de poder que nos ajuda a vencer, na verdade a lei atrai todo tipo de corrupção na nossa vida. Paulo está dizendo, porque está escrito não cobiçarás, é que despertou todo o desejo de cobiça na minha vida, no meu coração. Nós até podemos sentir prazer na lei de Deus, mas a nossa velha natureza se deleita na transgressão da lei. Mesmo que a gente queira na nossa mente, o nosso íntimo lá no fundo, a gente quer desobedecer, a gente quer fazer tudo ao contrário, e é por isso que a gente não vence as nossas lutas. Por isso que nós pedimos perdão pelos mesmos pecados anteriormente cometidos, e é por isso que a nossa vida é esse ciclo, que a gente anda, e nunca saímos do nosso lugar, porque a lei não veio para nos transformar, a lei não veio para nos libertar, a lei não tem esse propósito na nossa vida. Todo aquele que vive na lei, normalmente desanima, normalmente desiste, normalmente fala, não, isso aqui não é para mim, ser cristão não é para mim. E gente, infelizmente não é por nós mesmos. É triste a gente dedicar todas as nossas forças tentando viver de uma forma boa, tentando fazer uma coisa boa que seja. E mesmo tudo que nós oferecemos, ainda não seja suficiente. Tudo que a gente tem para oferecer para Deus, nunca será suficiente. Entenda isso. Nós não somos autossuficientes. A gente não se basta. Mas Cristo é suficiente. Cristo nos basta. Por encerrar esse último trecho, não ensina que nós temos essa vida dividida, mas ensina que nós temos essa influência da carne e do espírito. O nosso corpo não será usado de maneiras diferentes ao mesmo tempo. Se você se dedica em oração, em leitura bíblica, em jejum, você vai estar na presença de Deus. Você estará santificado, você não estará em pecado. Mas a partir do momento que aquilo diminui, você terá brechas para fazer o que é errado. Então não é uma coisa assim mútua, mas são momentos em que nós somos influenciados por uma dessas naturezas que está em nossas vidas, a nossa vida velha ou a nossa nova vida. Mas sempre nós teremos a consciência desse conflito dentro da nossa vida. A questão é, qual delas nós vamos alimentar mais? O nosso espírito, a parte que nos liga com Deus, ela tem prazer na lei de Deus. Nós queremos obedecer. O problema é que a carne não produz nada de bom. A carne somente produz os efeitos negativos na nossa vida. E se a gente depender da nossa carne, nós nunca vamos conseguir servir a Deus, nunca vamos conseguir obedecê-lo de uma forma que seja aceitável. Mas o mais interessante é que tudo isso provém dele. Semana passada nós falamos do Ministério da Reconciliação, que nós somos embaixadores de Cristo. E Coríntios está dizendo, isso não vem de nós, isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. Portanto, somos embaixadores de Deus, somos embaixadores de Cristo, porque não somos nós que produzimos isso, é Ele que produz em nós. É Ele que produz em nós essa nova criatura, essa nova natureza. É quando nós estamos unidos em Cristo, é que passamos a dar frutos a Deus. Quando permanecemos nele, é que podemos frutificar para o seu reino. E é através dessa união que nós somos capacitados a servir a Deus de uma forma que seja aceitável. Filipenses 2,13 fala que é Deus quem efetua em nós, tanto querer como realizar. É Ele que produz isso em nós. E isso resolve essa questão que Paulo coloca no versículo 18, que fala
Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então é Deus que realiza, não sou eu que realizo. O melhor está por vir. Nós temos essa má notícia, mesmo sendo cristãos, mesmo crendo em Cristo, mas tenha consciência de que o melhor está por vir em nossas vidas, porque nós não somos mais escravos da lei. É interessante que Paulo começa o capítulo 7 dizendo que não somos mais escravos, e ele termina dizendo que eu não consigo fazer o que devo fazer. E aí nós veremos nas próximas semanas, no capítulo 8, que nós podemos vencer todas essas coisas no Espírito Santo. É Ele que nos ajuda a superar o mal e a produzir o bem. O nosso livramento está em Cristo Jesus e não está sujeito à autoridade da lei. Então nós, pelo Espírito, vencemos o domínio do pecado, da lei e, por último, da morte. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós te agradecemos pela porção da Tua palavra. Nós somos gratos porque o Senhor fala conosco através dela. E somos gratos porque nós vemos o quão mal nós somos. Nós percebemos o quão pecadores nós somos. Nós percebemos que a nossa natureza nos impede de fazermos aquilo que te agrada, daquilo que o Senhor aceita, daquilo que o Senhor se compraz, Pai. E temos a esperança de que não é a Tua lei, Pai, que irá nos transformar. Não é a Tua lei que vai mudar a nossa vida. Não é a Tua lei que vai nos levar para mais perto do Senhor. Nós aprendemos que a lei suscita o pecado e suscita a Tua ira sobre nossas vidas. E quem nos livrará, Pai, desse corpo que está perdido, dessa vida que está perdida, que está acometida pelo pecado? Mas a Tua palavra diz que é graças a Jesus Cristo. A Tua palavra diz, Senhor, que aquele que está em Cristo não será condenado. Nenhuma condenação há. E como é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados, que tem as suas transgressões perdoadas, Senhor, e o seu mal apagado de sua vida. Pai, nós queremos fazer parte dessas promessas, nós queremos viver essa vida livres, Pai, do pecado, da lei e da morte. Nós queremos estar livres em Cristo. Nós queremos, Pai, experimentar dessa graça que o Senhor nos dá, dessa vida santificada pela Tua presença, para que a gente possa desfrutar do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua bondade em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a entender que não é uma vida legalista, não é uma vida baseada somente na lei, não é uma vida, Pai, de querer cumprir os mandamentos, para a gente querer mostrar para as pessoas que nós temos algo de bom para oferecer, ou até mesmo no Teu altar querer parecermos bons e oferecer algo bom. Mas é a gente reconhecer, Pai, a nossa insuficiência, é a gente reconhecer que todos os nossos esforços serão inúteis, Pai, mas é aquilo que o Senhor produz na nossa vida, é o que vai nos trazer para a Tua presença, é o que vai nos trazer liberdade, é o que vai nos trazer uma nova vida. Pai, nos ajuda, nos sustenta, nos fortaleça, e que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir para uma vida que Te agrada. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor abençoe os meus irmãos, e a minha vida também, para que a gente possa ter uma semana abençoada na Tua presença, com as Tuas provisões, com as Tuas mãos operando em nosso favor, Pai. Que o Senhor trabalhando para o bem daqueles que Te amam e que foram chamados segundo o Teu propósito, e daqueles que estão unidos em Cristo, onde nem altura e profundidade, onde vida e morte, e onde criação nenhuma pode nos separar do Teu infinito amor por nós.
Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos guarde. E que tenhamos um domingo na Tua presença. Agradecemos por essa chuva, agradecemos pelo Senhor ter diminuído um pouco essa temperatura para que a gente possa ter esse refrigério, esse renovo e que seja mais um fim de semana na Tua presença, Pai. Nos dê um dia de descanso, um dia de desfrutar e um dia de estarmos com a nossa família também. Por tudo nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na sua caminhada cristã, hoje e sempre. Amém, amém.